Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de história que nós iniciamos na última aula. Nós vamos falar sobre a escravização dos africanos. Na aula passada, nós vimos como ocorreu esse processo, da vinda deles da África até aqui, até ao Brasil, e não só ao Brasil, porque nós sabemos que eles foram enviados para vários lugares da América, E hoje nós vamos ver como que eles eram tratados aqui, que nós sabemos que, infelizmente, não era de uma forma boa, legal, e como que eles trabalhavam, em que eles trabalhavam. Aqui o nosso conteúdo vai se encontrar na página 110 até 114. Peguem o livro para vocês me acompanharem. Lá na página 110 tem um título assim, Braços para o Trabalho. Que desde o começo da colonização, a gente sabe que os portugueses traziam os africanos para cá, para eles trabalharem na cana-de-açúcar. Lembra que o primeiro cultivo do Brasil foi a cana? Então, eles foram trazidos para cá para começar a trabalhar na cana-de-açúcar. Só que depois, com a descoberta do ouro, eles também foram enviados para as minas. Existe uma estimativa em que uma pessoa escravizada, ela só durava 7 anos trabalhando nas minas. Se você parar para pensar que uma pessoa, vamos supor que tenha 20 anos, e vai começar a trabalhar nas minas, e aos 27 anos ela já não está mais viva, agora imagina as condições de trabalho desse escravizado. Era assim, muito triste, porque era um trabalho muito pesado, todos os trabalhos eram, mas a questão da mina, tinha que ficar batendo pedra o tempo inteiro nas cavernas, e fora isso, eram locais gelados, muitas vezes eram encontrados ouros nos rios, nos riachos, então, no tempo de inverno, eles passavam o tempo inteiro dentro daquelas águas, caçando ouro, catando ouro, e pegavam pneumonia, pegavam gripe, e era um trabalho muito exaustivo, e a gente sabe que eles eram muito mal alimentados. Então, essa estimativa de 7 anos é muito triste e muito cruel, porque imagina que em 7 anos você vai estar lá, a pessoa escravizada está indo trabalhar, forçado, e simplesmente morre porque não aguenta. Ao longo do século XIX, houve um grande crescimento econômico com a expansão do cultivo do café. Então, além depois disso, porque a gente sabe que a escravidão durou mais de 3 séculos no Brasil, então os escravizados participaram de todos os ciclos econômicos, de todos os processos, começando com a cana-de-açúcar, terminando com o café. Então, com a expansão do café, o trabalho escravizado também era utilizado. Quando a gente tem a libertação dos escravos, aí que entram os imigrantes, que aí são assalariados, mas que por mais de 3 séculos, todo o trabalho era utilizado, era feito pelos escravizados. Em 1850, quando o tráfico de africanos escravizados para o Brasil foi proibido, muitos fazendeiros passaram a comprar pessoas escravizadas de outras regiões brasileiras. E geralmente eles compravam lá do Nordeste, porque a gente tinha uma concentração muito grande de escravizados no Nordeste. Então, geralmente, quando a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei de 1850 que proibiu o tráfico negreiro, de africanos, ela proibiu o tráfico, a vinda para cá, mas os que já estavam aqui podiam ser forçados a trabalhar. Então, muitos tinham que comprar de outras regiões brasileiras para fazer o trabalho. E que geralmente eram comprados lá do Nordeste porque tinha uma concentração muito grande. Aqui na página 111, tá assim, a diversidade da população africana escravizada. Embora pertencentes a diferentes povos africanos, todos os escravizados chegavam ao Brasil como negros da Guiné. Recebiam esse nome porque os traficantes de escravos chamavam de Guiné a costa ocidental da África, de onde saíam os navios negreiros. Essas populações, no entanto, tinham diferentes origens,
bem como hábitos, costumes, saberes e língua próprios. Muitas pessoas, infelizmente ainda hoje, acham que a África é uma coisa só, e não é. A gente tem diferentes povos, a gente tem diferentes línguas, diferentes regiões, diferentes costumes. Então, os africanos, eles vinham de lá, as pessoas escravizadas, e que muitas vezes vinham ao lado de pessoas que eles não conseguiam se comunicar, porque a língua era outra, os costumes eram outros. Então, a gente tem que ter em mente que cada um vinha de cada lugar diferente. As principais origens de escravos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XVIII foram da atual região do Golfo da Guiné e dos atuais países Angola e Moçambique. Esse fluxo dependia dos diversos grupos comerciais de traficantes de escravos. Observe no mapa abaixo as principais rotas do comércio de escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Então, a gente tem aqui, o mapa mostrando Moçambique vinha para o Rio de Janeiro, Benguela vinha para o Rio de Janeiro, Luanda, Cambinda, aqui Recife, Salvador, Cabo Verde, São Luís, Bissau vinha aqui para São Luís, para o Belém. Então, aqui mostra as diferentes partes da África de onde vinham os escravizados, né, e os locais onde eles vinham parar aqui no Brasil. Página 112. Saiba mais. Esse aqui eu peço para que vocês me acompanhem para a gente ler juntos. Nações africanas. A África é um continente multicultural, formado atualmente por 54 países. Se no Brasil encontramos tantos costumes e crenças diferentes, imaginem um continente 3 vezes maior que a Europa. São povos falantes de mais de 1000 idiomas e dialetos variados, com hábitos muito distintos entre si. Os grupos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX também eram muito variados. Haviam bandos, benguelas, sudaneses, entre outros. Como vimos, cada um desses povos tinham suas próprias tradições, crenças, hábitos e idiomas. Ao serem escravizados, embora tivessem seus laços com a família e o seu grupo rompidos, os africanos ainda carregavam consigo seus costumes e crenças, além de conhecimentos muito antigos, inclusive nas áreas de agricultura e metalurgia. Quando chegavam ao Brasil, os escravizados precisavam aprender a se comunicar, tanto com os grupos de africanos diferentes do seu, quanto com pessoas que falavam português. Assim, aos poucos, a partir dessa interação entre diferentes culturas, uma nova identidade foi se formando entre os africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Então, como aqui diz que lá o continente africano é formado por 54 países, cada país tem sua cultura. Até mesmo dentro do país existem diversas culturas diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a cultura aqui do sudeste do país é totalmente diferente do nordeste. A gente tem comidas diferentes, vestimentas diferentes. Então imagina um continente onde existem 54 países e que cada país tem várias regiões que possam ser diferentes. Aqui na página 113 a gente começa as atividades. No número 1 está assim: leia um anúncio de jornal ao lado. Como você imagina que se sentiam as pessoas anunciadas? Converse com os colegas e com o professor. Aqui você não precisa fazer, só pensa, né? Tenta pensar um pouco como que deveria se sentir as pessoas que eram tidas como coisas. Porque no jornal a gente anuncia coisas que a gente quer anunciar. E pessoas, elas não podem ser tratadas dessa forma. Imagina como que você se sentiria se fosse com você. Você se sentiria triste? Porque assim, eles já foram tirados, né, do seu local de origem, aonde eles viviam, e para serem tratados aqui de uma forma tão ruim. Número 2 está assim: observe as imagens abaixo de africanos trazidos ao Brasil na condição de escravos. Elas foram feitas por um importante artista alemão do século XIX. Então a gente tem aqui um escravizado que veio de Benguela, um escravizado que veio de Angola, do Congo e de Monjolo. Agora lá embaixo está assim: observando essas imagens e a página 111 e o mapa da página 111, é correto afirmar
que as pessoas escravizadas que vieram da África para o Brasil faziam parte de um mesmo povo? Por quê? Eu já falei isso aqui no vídeo. Eles faziam parte de um mesmo povo que vinham apenas de um único lugar da África? A gente sabe que não. E por quê? Por quê que eles não faziam parte de um mesmo povo? Página 114. Número 3. Leia o depoimento de Bakaka, um africano escravizado enviado ilegalmente para o Brasil em um navio negreiro em 1845. Bakaka era muçulmano e filho de um comerciante africano. Sabia ler e escrever. Nem todos os africanos trazidos para o Brasil, na condição de escravos, eram escravos em suas terras de origem. Aqui eu vou ler com vocês o que ele diz. Fomos arremessados, nus, porão adentro, os homens apinhados de um lado e as mulheres de outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar de pé. Éramos obrigados a nos agachar ou sentar no chão. Dia e noite eram iguais para nós, o sono sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Então, por esse relato, a gente já imagina como é que as pessoas eram tratadas. Imagina você não estar em um lugar confinado onde você não pode se levantar, onde você não consegue dormir porque está amontoado um monte de pessoas do seu lado. É um sentimento muito triste. Na letra A está assim. Como os africanos trazidos ao Brasil, na condição de escravos, eram tratados? Como que eles eram tratados? Aqui mostra, também nas outras aulas eu já falei. Letra B. Imagine como era estar entre muitas pessoas desconhecidas, com costumes, crenças e valores diferentes dos seus, e longe de seu lugar de origem. Você já passou por essa experiência? Em caso afirmativo, relate abaixo como foi. Caso não tenha vivido essa experiência, escreva como acha que se sentiria se passasse por isso. Depois, compartilhe suas impressões com os colegas. Então aqui, crianças, vocês vão colocar como que vocês se sentiriam se isso que aconteceu com Bakaka acontecesse com vocês. Vocês acham que vocês iam se sentir bem ou mal? Como que seria essa experiência? Como que seria estar longe das pessoas que você ama, dos seus familiares? Então eu quero que vocês coloquem tudo aqui. Se vocês se sentirem à vontade, a letra B vocês podem compartilhar lá no nosso grupo, para que todos leiam os relatos, um de cada um, tá? Eu também vou enviar para vocês uma atividade por PDF. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijinhos e tchau!